Este juiz traiu descarada e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Essas palavras não são minhas, são de Elon Musk, o homem mais poderoso do mundo. E o recado dele é claro: a guerra pela liberdade começou, e o campo de batalha é o nosso país. E a profecia dele se materializou nesta semana, num confronto direto nos Estados Unidos. O alvo, Flávio Bolsonaro. A arma, uma entrevista armadilha montada pela repórter da UOL em pleno evento conservador. O que acontece aqui é um laboratório para o mundo, um teste para ver até onde podem ir para nos calar. E é por isso que neste vídeo você vai ver o que a mídia militante não quer que você veja. Flávio Bolsonaro não só desarmando a farsa, mas usando a própria armadilha para apresentar um projeto de Brasil. Não, que eles morrem de medo. A cena é essa: evento lotado, a repórter se aproxima, a batalha está prestes a começar. E a guerra que Elon Musk descreveu tem soldados bem conhecidos. Vamos ver um em ação agora? Isso é o padrão da grande mídia, o padrão do sistema. Quando um jornalista vai entrevistar o Lula, é cafezinho, tapinha nas costas, só pergunta mansa. Mas quando o alvo é da direita, como o Flávio Bolsonaro, aí a história é outra. Ali a missão muda. Deixa de ser informar e vira caçar. O tom é de desconfiança. A pergunta nasce com culpa embutida. E não é caso aqui e ali. É sempre a mesma cartilha. TV, portal, jornal, muda o logo. O script é o mesmo. Com a esquerda, perguntas de camaradagem, para ajudar a limpar a barra. Com a direita, perguntas montadas para produzir manchete de crime. É o mesmo tratamento que pai de família sente quando defende valores cristãos, ou critica o STF em vez de cidadão, é tratado como suspeito. Olha o que aconteceu com o Flávio lá no CPIC 2026 em Dallas. Ele está num evento internacional da direita, representando o Brasil, falando de projeto de país para gente de vários países. É a voz de quem pensa como você sendo ouvida. Aí aparece a repórter do UOL. Ela não quer saber o que ele foi defender ali, não pergunta sobre propostas, nem sobre o recado do eleitor conservador. Ela já chega com o microfone em riste, corpo duro, expressão de julgamento. Não é postura de quem quer entender, é postura de quem quer enquadrar. Em vez de jornalista, ela se comporta como promotora. Não conversa, acusa. Vem direto no assunto polêmico. Nada a ver com o evento já carregado de insinuação. A intenção não é ouvir, é arrancar uma frase solta para usar contra ele depois. É o mesmo roteiro com qualquer um da direita, com você, com seu filho, com o político em que você votou. Sempre chegando não para dialogar, mas para montar caso. A câmera liga. O Flávio está ali pronto para falar de Brasil. Mas para ela ele é só uma presa. A armadilha está montada. A pergunta pronta, escrita mentalmente como manchete antes de sair de casa. O veneno está na ponta da língua. O que vem a seguir não busca uma resposta. Busca a vítima. E agora? A pergunta venenosa pronta para ser disparada. E agora? Agora acontece o que o sistema e a mídia militante nunca previram. Enquanto eles focavam em criar uma casca de banana, em fabricar uma narrativa, a realidade seguia seu curso por baixo dos panos. E essa realidade é o que eu chamo de efeito bumerangue. Toda a perseguição, toda a armação, toda a tentativa de destruir a reputação de Flávio Bolsonaro está, na prática, transformando ele em alternativa nacional cada vez mais forte. Eles ainda se comportam como se fosse 2018, achando que o povo engole manchete ensaiada e vazamento seletivo. Não é achismo, é pesquisa. Vamos aos fatos. Contra número não tem editorial da Folha que resolva. Atlas Intel, março deste ano. No segundo turno, Flávio Bolsonaro, 47,2%. Lula, 46,6%. Vitória numérica. Paraná Pesquisas, mesma época,
Flávio Bolsonaro, 45,2%, Lula, 44,1%. Empate técnico com vantagem para o Flávio. Esses levantamentos são de depois de meses de capa de jornal, operação, perseguição aberta. E isso não é foto isolada. Nas últimas rodadas, ele só cresce e, em alguns cenários, já passa na frente. O homem que eles tentam pintar como acabado virou problema real na urna. Pausa. Olha que pichon aqui para Samichi. Você viu os números, viu que quanto mais eles batem, mais o Flávio aparece competitivo. Mas se você só comemorar agora, vai ser pego de calças curtas na próxima armação. Entender. O que está acontecendo é fácil. O segredo é entender por quê. E a resposta não está só na subida do Flávio. Está na queda pesada de algo que eles juravam inabalável. O que está desabando é a credibilidade deles. Os números não mentem sobre o clima do país. A mesma Atlas Intel mostra que 60% dos brasileiros não confiam no STF. Isso é patamar de desconfiança recorde, bem acima do que esse pessoal já teve no passado recente, quando ainda posava de guardião da democracia. E a imprensa, pior. Datafolha, só 15% dizem ter confiança plena na imprensa. Para quem poucos anos atrás era vendido como fonte oficial da verdade, isso é atestado de queda brutal, de mínimo histórico de moral. Quando você entende que quem está desmoronando é a autoridade de quem persegue, você para de tremer toda vez que começa a nova campanha de linchamento. Na próxima onda de ataques, em vez de entrar em pânico, você já lê, assim, modo desespero, ativado. Cada exagero deles vai queimar ainda mais o próprio sistema. E usa isso como munição em conversa, grupo de família, trabalho. Mostra que quem mais ataca é justamente quem o povo mais desconfia. Agora sim dá para falar de efeito bumerangue. Não é um gráfico isolado que prova cientificamente que cada manchete vira um ponto a mais para o Flávio. Política não é laboratório. Há um padrão claro. De um lado, meses de perseguição aberta. Do outro, Flávio mais forte nas pesquisas nacionais. Enquanto a confiança no STF e na grande mídia despenca. Cada ataque da mídia militante, cada decisão forçada do judiciário, não destrói o Flávio, corrói a autoridade deles. E cada pedaço de credibilidade que vai embora abre espaço para a direita crescer, porque o eleitor olha e pensa, se até STF e imprensa jogam sujo desse jeito, talvez quem esteja sendo caçado seja justamente quem mais incomoda o sistema. Perseguição exagerada vira voto de reação. Eles empurram o eleitor para a figura que mais tentam demonizar. Eles estão ajudando a construir a nossa vitória. Não porque queiram, mas porque a perseguição seletiva é tão escancarada que virou tiro no pé. Eles mesmos pavimentam o caminho que pode eleger Flávio Bolsonaro. Esses números e esse comportamento mostram que a perseguição está, sim, saindo pela culatra. A grande mídia nunca vai te mostrar essa leitura. Então responde aqui embaixo. Você também sente que quanto mais eles atacam, mais forte a direita fica? Comenta com a hashtag #ExoEfeitoBumerangue para essa roda desse dar. Mas aqui vem o ponto que destrói a narrativa deles. Enquanto o sistema gasta toda a energia tentando caçá-lo, Flávio não está apenas se defendendo de narrativa. Ele está fazendo algo que eles julgavam impossível para alguém sob ataque, usando esse fogo cruzado como treino e vitrine para construir um projeto de país. E é sobre esse projeto que nós vamos falar agora. Toda essa força que o efeito bumerangue está gerando precisa de um alvo. Força sem direção é só barulho, não muda o país. E é exatamente aqui que Flávio Bolsonaro separa o estadista do político comum. Ele pega essa resistência que nasceu da perseguição e transforma em projeto de país, em plano de governo para o Brasil. No meio daquela entrevista armadilha, com uma única frase, ele não só enterra a narrativa de que é um mero herdeiro, como se posiciona como o protagonista.
Escuta o recado que ele mandou para o sistema. Mas o candidato sou eu. A partir de 2027, se for essa a decisão do povo nas urnas, o presidente serei eu. Percebeu? O candidato sou eu. O presidente serei eu. Isso não é arrogância. É um basta na perseguição seletiva e na narrativa humilhante de que ele é só um herdeiro, uma marionete da família. É exatamente o tipo de resposta que a gente estava precisando ouvir de alguém do nosso lado. Ali fica claro, o projeto tem nome e sobrenome. E mais importante, existe um plano de governo estruturado que a mídia corrupta faz de tudo para esconder de você. Não é slogan vazio. É um projeto de país organizado em 3 pilares que a gente vai destrinchar passo a passo. O que vem agora é o índice desse plano, para sua cabeça já ir se organizando. A seguir, primeiro pilar, o fim da sabotagem econômica. Um plano econômico de verdade, para resgatar o país da sabotagem e da incompetência do governo atual. Segundo pilar, o contra-ataque à corrupção. A estratégia para expor a corrupção do PT de uma vez por todas. Terceiro pilar, a frente unida da direita, a prova definitiva da união da direita, para mostrar que a nossa força é inabalável. E nós vamos começar pelo que mais importa para sua casa, para sua família, o seu bolso. No próximo capítulo, a gente abre o primeiro pilar, o fim da sabotagem econômica. Não é lista de promessa bonita em santinho. É o manual prático para desmontar a sabotagem econômica do governo atual e salvar a sua família do desastre que eles estão programando. Você precisa ver isso. Essa sabotagem econômica que o governo atual faz com o seu bolso tem nome e sobrenome: instabilidade política e perseguição judicial. Quando o sistema transforma a política em guerra jurídica, muda a regra no meio do jogo, manda recado pelo STF, o investidor recebe a mensagem: o Brasil ficou arriscado. Ele segura o cheque, manda dinheiro para fora, o tal do risco Brasil sobe, o dólar passa de R$6, o custo de tudo importado explode e a confiança do empresário, medida no Índice de Confiança Empresarial da FGV-IBRE, despenca. Pensa numa transportadora média aí da sua cidade. O dono ia ampliar galpão, comprar caminhão, contratar motorista, vê esse clima de ameaça, engaveta tudo, multiplica por milhares de empresas e você entende por que obra para, vaga não abre, salário não anda. E quem paga a conta é você, olhando o boleto de escola e de luz engordar, bomba de gasolina e folha de pagamento estrangularem o caixa. E qual é a resposta para essa bagunça? Flávio Bolsonaro não vem com slogan, vem com um plano de governo sério, inspirado no que deu certo lá fora com o Milei e baseado em 3 pilares simples e poderosos. Eu vou destrinchar rápido, do jeito que qualquer chefe de família entende o que muda na prática. Pilar 1. Tesouraços e ajuste fiscal de verdade. Cortar gasto inútil, cabide de emprego, privilégio, estatal usada como puxadinho de partido, é o tal do ajuste fiscal bastante rigoroso. Menos máquina inchada, mais dinheiro para segurança, saúde e infraestrutura, junto com profunda modernização da máquina pública, menos papel, mais sistema. Estado gastando direito passa confiança. Juro e dólar tendem a se acalmar. Pilar 2. Desburocratização massiva. Varrer do mapa normas inúteis que o Lula empilhou só para travar quem produz. Licença duplicada, alvará eterno, exigência sem sentido. E modernizar junto. Processo digital, fila que vira clique, prazo com data para acabar. Para você isso significa abrir empresa em dias, não em meses, regularizar o negócio sem viver em repartição e escapar de multa absurda pegando de surpresa. Pilar 3. Corte de impostos e simplificação tributária. Não é só baixar a alíquota aqui e ali, é atacar a confusão que faz você pagar imposto sem nem entender por quê.
reduzir o peso em cima de quem produz e emprega e juntar dezenas de obrigações em algo simples e previsível. Em português, claro, mais dinheiro no seu caixa e na sua carteira, menos surpresa no fim do mês, mais fôlego para contratar, investir e pagar escola, mercado, prestação da casa. Vamos colocar lado a lado. Governo Lula hoje. Incerteza política e jurídica, que vira medo de investir e ameaça ao seu emprego. Dólar alto, que empurra o custo de tudo. Mais impostos e taxação escondida, que comem seu lucro. E o orçamento da família. Plano do Flávio. Estabilidade de regra, que faz o empresário tirar projeto da gaveta, ambiente de crescimento, que puxa investimento, abre vaga e melhora salário, menos imposto e sistema tributário mais simples, que deixam dinheiro na sua mão e tempo para trabalhar, não para cumprir exigência idiota. Certo? Tesouraço, menos burocracia, menos imposto. Parece música para os nossos ouvidos. E é. Só que é aqui que 99% das pessoas erram. Olham para o plano e pensam, pronto, resolveu. Errado. Um plano assim tem um inimigo mortal, que não é o PT, é o sabotador silencioso da incompetência e do improviso. A forma como o Flávio se blindou contra isso é a jogada de mestre que mostra que ele está pronto. Eu vou te mostrar. A blindagem é justamente ter um plano de verdade, escrito por quem entende, não por palpiteiro. Flávio montou um time de peso. Quem coordena é o Adolfo Satida, ex-ministro, um dos melhores cérebros da economia. No circuito também está Paulo Guedes, que já mostrou na prática como puxar o país para a trilha da responsabilidade. Esse grupo colocou no papel ajuste fiscal bastante rigoroso, tesouraços em gasto inútil, programa de simplificação tributária e cronograma de profunda modernização da máquina pública. E isso mata o sabotador da incompetência, porque tira a política do improviso. Tem conta feita, prioridade definida e passo a passo para executar. E não sou eu que estou dizendo. Até a mídia que detesta Bolsonaro foi obrigada a admitir que esse plano existe. Em dezembro de 2025, o Globo publicou matéria sobre o pacote de ajuste fiscal e modernização da máquina que o time do Flávio articula. Depois disso, CNN Brasil e Gazeta do Povo vieram na mesma linha, entre janeiro e março de 2026, mostrando que havia um plano econômico em construção. Quando o Globo, CNN e companhia são forçados a noticiar, é porque tem projeto, não bravata. Com regra clara e gasto na linha, o risco Brasil cai, o dólar tende a se acalmar e investimento volta para a mesa. Para o dono de oficina e para o mercado de bairro, isso vira mais previsibilidade, menos susto, mais chance de fechar o mês no azul. Agora me diz, de que adianta ter o motor de uma Ferrari se o chassi está podre, corroído pela corrupção? Não adianta nada. O plano econômico para colocar dinheiro de volta no seu bolso pode estar redondinho. Se o sistema corrupto que o PT alimenta continuar mandando, eles detonam tudo no caminho. Por isso, o segundo pilar é encarar de frente esse câncer. No próximo passo, você vai ver como o Flávio enfrenta essa máquina de corrupção ao vivo. E a resposta dele vai te surpreender. O motor da economia está pronto. Mas e o chassi podre corroído pela corrupção? Como Flávio lida com o maior câncer do Brasil, o sistema que o PT alimenta? A resposta vem ao vivo, numa entrevista que era para ser emboscada do Banco Master, e vira um nocaute que desmonta a hipocrisia da mídia e do Partido das Trevas. A cena, estúdio da UOL, repórter com a pauta fechada, câmera ligada. Ela puxa o gancho do dia e vem mais ou menos assim. Senador, como o senhor explica as denúncias de que o esquema do Banco Master beneficiou aliados do bolsonarismo? O senhor não acha que a direita também tem responsabilidade? É isso que eles fazem. Montam a pergunta já com o rótulo pronto para colar no nosso lado. Atacar, acusar, criar narrativa. Mas é aqui que o jogo vira. A promotora da mídia apresenta sua prova, esperando um réu acuado, pedindo desculpa.
Só que ela encontra um advogado de defesa. E o advogado de defesa não só destrói a prova, como a usa para provar a culpa do próprio acusador. Flávio não se defende. Ele contra-ataca. E presta atenção na técnica, porque isso é jiu-jitsu retórico, que qualquer um de nós pode usar. Passo 1. Ele não foge do tema. Aceita falar do Banco Master de frente, sem gaguejar. Passo 2. Ele desloca a origem do fato. Esse caso não nasce na direita, nasce num governo do PT. Passo 3. Vem a prova, com data, nome e cargo. Rui Costa, governador petista da Bahia, decreto de 2022, dando exclusividade para o banco operar com servidores estaduais. Passo 4. Com o fato na mesa, ele devolve a acusação para quem acusou. O esquema é de vocês, com a assinatura de vocês. Quem tem que se explicar é o PT, não a gente. Esse é o contra-ataque. Usar a força do golpe deles contra eles. Com calma, Sababé Sapô, ele começa a expor os fatos que a mídia esconde de você. Primeiro, ele coloca o escândalo no lugar certo, no colo do PT, na Bahia. A verdade é que o caso Banco Master não tem nada a ver com a direita. Ele nasce quando o governo petista decide entregar, por decreto, toda a porta de entrada do crédito dos servidores estaduais na mão de um único banco. Não é serviço qualquer. Estamos falando de folha de pagamento, de empréstimo consignado, daqueles contratos em que o servidor não escolhe o banco. O governo escolhe são por ele. Quem assinou o decreto em 2022, que deu exclusividade total ao Banco Master para operar com essa base inteira de servidores, abrindo a porta para o esquema? Rui Costa. Sim, o atual ministro de Lula. Quando você tira a concorrência e obriga todo mundo a passar pelo mesmo banco, ligado ao grupo que manda no Estado, você cria o cenário perfeito para abuso. Juros combinados, venda casada, favorecimento político e um rastro de contratos que só existe porque alguém no topo fechou o sistema para um amigo. A irregularidade não está só no papel, está no desenho. O grupo do PT controla o governo, escolhe-se o banco, fecha a porta para os outros e deixa o caixa rodar. Para não ficar dúvida, ele desenha a linha do tempo. 2022, governo do PT na Bahia, Rui Costa assina o decreto de exclusividade para o Banco Master, atender os servidores estaduais. Nos anos seguintes, ainda sob comando petista no Estado, é esse mesmo banco que passa a concentrar as operações ligadas à folha, exatamente como estava escrito no decreto. Só lá na frente, em 2026, quando as denúncias explodem e o caso vira escândalo nacional, a mídia descobre o assunto. E em vez de mirar em quem assinou o esquema, tenta empurrar a conta para a família Bolsonaro. E não é chute nosso. Gazeta do Povo e o Globo, lá atrás, já tinham publicado matérias mostrando o decreto do Rui Costa, o privilégio de exclusividade para o Banco Master e o vínculo direto com as operações sobre a folha dos servidores baianos. Não era opinião, eram documentos oficiais, o próprio decreto no Diário Oficial, preto no branco, mostrando que o governo do PT decidiu que só aquele banco ia mandar nesse pedaço do sistema. É aí que entra a regra de ouro, que o próprio Flávio solta e que resume a mentalidade dessa turma. Se o PT está privatizando alguma coisa ou dando exclusividade, tem sacanagem. Porque eles fazem um escarcéu quando a direita fala em privatização. Mas nos bastidores vivem de entregar monopólio para amigo, por baixo do pano. O esquema era deles, a assinatura era deles, o benefício era deles. Mas a conta, a mídia queria mandar para nós. Quando a gente junta as peças, dá para ver que não é um caso isolado contra um político só. É contra o nosso lado inteiro. O que fazem com a família Bolsonaro segue um roteiro que você reconhece de longe. Usar justiça, imprensa e até pressão de fora para tirar conservador do jogo. O próprio Financial Times, que é jornal do sistema lá de fora, já escreveu sobre interferência estrangeira em processos políticos e perseguição a líderes conservadores,
colocando Bolsonaro nesse pacote de ameaças à democracia que precisariam ser contidas. Do outro lado do oceano, a história com Donald Trump é a mesma. Processos em série, acusações de atacar a democracia, de questionar a eleição, tudo embalado com o mesmo linguajar de defesa das instituições que a gente vê sendo repetido aqui. Repara como as palavras são copiadas e coladas. Lá é extremista que ameaça a democracia. Aqui é extremista que ameaça a democracia. Lá é imprensa fazendo campanha dia e noite por condenação. Aqui é a mesma coisa. Lá são estruturas de poder vendendo a narrativa de que prender o líder conservador é proteger o sistema. Aqui o discurso é idêntico. Não é coincidência. É alinhamento entre quem manda no dinheiro, manda na narrativa global e não aceita governo que responda ao povo e não ao sistema. E foi por isso que naquela entrevista eles perderam feio. A mentira sobre o Banco Master foi exposta, a hipocrisia desmascarada, a narrativa desmontada em rede nacional. E quando eles perdem no campo dos fatos, quando a verdade vem à tona e fica claro que o esquema é deles, só sobra uma última arma: fofoca, intriga, tentativa de semear desconfiança. A nova narrativa desesperada agora é dizer que a direita está dividida, que Flávio, Michele, Tarcísio vivem brigando pelo poder, que a base conservadora se quebrou. É a última mentira que eles têm para tentar frear o nosso lado. E é exatamente essa mentira que a gente vai demolir ponto por ponto a seguir. E aqui está a demolição da última mentira. Depois de todas as táticas falharem, só restou a eles a fofoca, a intriga. Quando não conseguem derrubar no argumento, inventam bastidor. A história que a grande imprensa empurra é sempre igual. Manchete de racha no bolsonarismo. Comentarista falando em guerra silenciosa entre Flávio, Michele e Tarcísio. Insinuação de disputa pelo comando da direita. Só que isso é mentira, ponto. O próprio Flávio já disse com todas as letras que não existe briga com Tarcísio, nem com Michele, que essa narrativa de divisão é invenção de jornalismo parcial e que eles estão, palavras dele, completamente alinhados no objetivo de derrotar o PT. Essa é a tentativa final e patética de nos enfraquecer por dentro. A mídia tendenciosa não entende que a união da direita não é sobre quem tem o maior ego, é sobre quem tem o maior inimigo em comum. E contra um inimigo como o PT, um projeto que ameaça nossa liberdade, nossa família e o futuro do Brasil, não existe espaço para divisão. Pode haver diferença de estilo entre eles, de jeito de falar com o povo. Mas todos sabem que se o PT para ficar mais 4 anos, o país afunda. Romper nesse cenário seria burrice estratégica, tiro no pé. Não é briga de vaidades, é guerra de princípios. E quem melhor para articular isso do que o próprio Flávio Bolsonaro? Ele pega essa fofoca, esmigalha em 2 frases e coloca um ponto final nessa farsa com uma clareza que desmonta qualquer jornalista tendencioso que tente vender esse racha. Nas palavras dele, a verdade é esta: a gente está alinhado no mesmo princípio de evitar o desastre que seria o Brasil ter mais de 4 anos sendo governado pelo PT. Quando ele fala a gente, não é meia dúzia de assessores, é o campo inteiro, incluindo Michele e Tarcísio, alinhado no mesmo princípio. Essa frase joga no lixo a tese dos bastidores rachados que a imprensa repete em coro e deixa claro: eles estão completamente alinhados para derrotar o PT. Entenderam? O alinhamento é completo. O objetivo é um só. O que une a direita é muito maior do que qualquer projeto pessoal. É projeto de nação. E olha na sequência. Você viu o Flávio explicando economia com clareza, mostrando que tem plano, viu ele enfrentando o jornalismo parcial, rebatendo narrativa tendenciosa sem perder a calma. Agora vê ele colocando a unidade do campo acima de qualquer vaidade.
Por isso, depois de provar competência econômica, capacidade de contra-ataque e compromisso com a União, Flávio se consolida como a liderança lógica dessa frente. Ele é a figura que sintetiza a força popular do bolsonarismo e tem, ao mesmo tempo, capacidade de articulação e visão de estadista que o momento exige. A frente ela está unida. E porque tem gente preparada nesse núcleo, Flávio, Michele, Tarcísio, ela está mais forte do que nunca. Enquanto a mídia tendenciosa insiste em vender caos e fofoca de bastidor, a realidade é outra. Existe um campo conservador coeso, com projeto claro e com uma liderança que sabe falar de economia, enfrentar narrativa e manter o time alinhado na mesma missão: impedir a continuidade do desastre do PTT. Esse é o recado que fica. Não tem divisão, não tem racha, tem um exército organizado. E no comando dessa tropa, goste a imprensa ou não, está um Flávio Bolsonaro pronto para liderar a virada. E com essa frente unida, o cenário dá completo. A jornada que fizemos aqui neste vídeo chega agora ao seu clímax. Lembre-se de como tudo começou. Daquela indignação com a armadilha que eles montaram, com o circo da mídia tentando carimbar o Flávio. E todo mundo que pensa como você, como criminoso de carteirinha. Você começou esse vídeo com o sangue fervendo, vendo a armação escancarada e pensando, é sempre pra cima da gente. O sistema e sua mídia militante armaram o circo, escreveram o roteiro patético, esperando nos ver destruídos, calados e humilhados. A perseguição era o plano final deles. Queriam assistir de camarote à nossa derrota. Enquanto você trabalhava, pagava imposto e engolia calado mais uma injustiça. Mas o tiro saiu pela culatra, de forma espetacular. O efeito bumerangue explodiu na cara deles. Nós provamos isso aqui com números, com fatos. Não apenas anulou o ataque deles, expôs a fraqueza e o desespero de quem está perdendo o jogo. Cada mentira que eles jogaram virou combustível para nossa força. Teve hora, ao longo das respostas do Flávio, que deu vontade de rir da cara da mídia, vendo o âncora engolindo seco, dado voltando contra a manchete, narrativa desmanchando ao vivo. Esse foi o momento da virada, a euforia de perceber que quando a verdade é bem defendida, eles não aguentam o embate. Portanto, a conclusão é lógica e inevitável. Nós não somos mais as vítimas de uma narrativa. Nós somos a prova de que a verdade sempre vence. A partir daqui, deixamos de ser só resistência para nos tornarmos a retomada. Um movimento vitorioso, com a direita unificada em torno de uma liderança concreta. E essa liderança tem nome e sobrenome: Flávio Bolsonaro. Um candidato competente que mostrou neste vídeo que sabe enfrentar a mídia tendenciosa, desmontar mentira por mentira e que carrega um plano claro para reconstruir o Brasil. Não é mais improviso, nem grito isolado. É projeto de país, com direção, com comando e com organização para tirar o Brasil da mão desse sistema. Veja onde estamos agora. Saímos da indignação e chegamos na certeza da vitória. Essa vitória não é minha, nem só do Flávio. É sua, da sua família, do seu trabalho de todo dia, de quem não aguenta mais ser tratado como inimigo dentro do próprio país. A vitória da direita não é mais uma questão de mas de quando. A sua parte agora é garantir que essa vitória chegue o mais rápido possível. Compartilhe este vídeo e ajude a acordar mais um brasileiro para a verdade. Junte-se ao lado vencedor. Isso significa ficar na trincheira com a gente, não baixar a cabeça, não se calar na roda de amigos, na igreja, no trabalho e seguir fortalecendo esse movimento que a mídia não consegue mais controlar.